Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda no capítulo 13 de São Mateus, nós continuamos a nossa aula e agora nós vamos falar um pouquinho do joio, né? Que também é uma das parábolas aqui. Mas antes de falar desse joio, eu quero fazer você contemplar o que é o reino dos céus. Então nós vamos pular um pouquinho, vamos lá para os versículos dizendo assim a comparação do que é o reino dos céus. Jesus vai continuar a contar as suas parábolas, dizendo primeiro o grão de mostarda, né? Ele vai dizer assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja menor de todas as sementes, quando cresce é maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Fala do fermento também, comparando, né, o fermento, você coloca ali, depois vai crescendo esse fermento. O que quer dizer isso para nós? Tanto o grão de mostarda, né? Primeiro ali o grão de mostarda, a fé. A nossa fé, nós conhecemos, né, o Cristo, só que essa fé ela vai aumentando de fé em fé, para nós chegarmos ao conhecimento e produzirmos frutos. E vamos crescendo esses frutos, porque a fé vai aumentando nosso coração. E aí também olhamos para o fermento, que é esse amor, né, de Deus, no qual também, em 3 medidas do nosso coração, né, desse amor que ele vai se aperfeiçoando, amarmos a Deus de toda a nossa alma, de todo o espírito, com toda a nossa força, de todo o coração, né, vai dizer. Então é essa perfeição do amor, essa massa também vai crescendo e vai transformando, até que tudo fica fermentado, como diz a palavra de Deus. Então tudo cresce, e assim é o reino dos céus. E dentro desse reino dos céus, ele também compara o que nós devemos fazer diante desse reino. Quando nós conhecemos esse reino, nós deixamos tudo e vendemos tudo que temos para adquirir esse reino, que é o Evangelho, que é o próprio Jesus. Ele vai dizer então a parábola do tesouro e da pérola, e também a parábola da rede, né? O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. Um homem o acha e o torna a esconder. Na sua alegria, vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo, né? Também é semelhante ao negociante que ainda busca pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai e vende tudo e ela vai lá possuir a compra. E também ele compara a uma rede, né? É semelhante à rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Mas, né, quando chega o tempo ali, vai se separar os peixes bons dos peixes ruins, né? Vai dizer aqui para nós aqui. Quando está cheia, puxa para a praia e sentados juntam o pé em vasilhas, mas o que não presta, deitam fora. Então, o reino dos céus é isso. Nós o encontramos, nós desejamos, nós queremos. Só que no reino dos céus também haverá uma separação daquilo que entra e daquilo que não entra. E é isso que ele começa a explicar então nessa parábola do joio. Você lembra que eu terminei a última aula dizendo assim, que o inimigo tenta plantar ali, tenta semear coisas más. E nós podemos considerar esses terrenos também olhando para o nosso coração, mas também olhando como a humanidade, certo? A gente vai fazendo essa comparação quando eu vou explicando. Então, Deus, ele vai dizer aqui no reino dos céus, né, na palavra do joio, é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Bom, o inimigo nós sabemos é o demônio. O trigo realmente é a palavra de Deus, né? São os filhos de Deus, é aquilo tudo que é bom. E aí, o que o demônio faz? Ele tenta imitar o que é bom, que é o joio, certo? Eu peguei ali na internet para ver um joio e um trigo, você percebe as semelhanças que tem, mas não é o trigo. Então, o inimigo sempre tenta fazer isso, ele imita algo meio falso, que você olha e se você não perceber, nós lemos um pouco atrás aí falando assim, que nós conheceremos as árvores pelos frutos, certo? Então, é meio enganador, parece que mas não é. E nós temos que ter esse cuidado, temos que ter discernimento. E às vezes nos engana, quando nós não somos alicerçados na fé.
E aí nós somos enganados por algumas coisas. Então, esse é o joio. O inimigo ele tenta plantar algo para disfarçado para você ali ser atrapalhado na caminhada. E esse joio, ele não pode, porque Deus então arranca esse joio, já tira e já pronto, resolve o nosso problema. Não. São Jerônimo vai dizer assim: é perigoso arrancar o joio, é necessário que primeiro dê o tempo de conversão, pois enquanto crescem, né, tanto o joio como o trigo, veremos os frutos que darão. E alguns podem se arrepender e dar fruto. Quer dizer, talvez aí um joio possa dar fruto, né? Vamos lá, nós temos que ter fé. E a vida é assim, certo? O reino do céu você vai construindo assim. Não tem como agora você dizer assim, não, esse daqui não presta, esse presta. Não, a gente não pode excluir as pessoas da nossa vida. Nós temos que ir caminhando, ir crescendo, dando os frutos. E o Senhor saberá, né, o que é trigo e o que é joio. Não basta nós julgarmos, mas Deus sim julgará e saberá o que é o joio e o que é o trigo. E nós, o que nós devemos fazer então? Tentar arrancar o joio? Não. Rezar, né? Poder instruir para que o joio possa acontecer um milagre, se transformar num trigo verdadeiro. E é dessa forma que nós vivemos a fé. Então, todo esse significado do Evangelho de Mateus, começando desde o semeador e agora chegando, mostrando para nós o que é o reino dos céus, né? O que é esse evangelho, a boa nova, hoje fecha nesse ponto de entendermos que nós, sendo então essa semente, boa semente, procurando ser essa boa semente, passando por aquelas fases que nós falamos, a chegar a produzir 100, tenhamos o cuidado, porque muitas vezes também é plantado em nosso meio um joio. E às vezes esse joio pode ser plantado no nosso coração, quando nós conhecemos as coisas boas de Deus, e então a própria, como se fosse aquela vozinha, aquilo que vai atrapalhando, levando-nos a voltar ao pecado. Então esse joio muitas vezes também é plantado no nosso coração, como eu dizia para vocês, muitas coisas plantado no nosso terreno, e aí a gente quando não começa a não ter o discernimento correto do que é trigo na nossa vida e o que é joio na nossa vida. E muitas vezes, irmãos, se nós não temos esse discernimento, temos que pedir ao Senhor, nós vamos então aí para um caminho errado. Então nós temos que pedir a Deus realmente que fortaleça a nossa fé e que deixe o nosso coração cheio de trigos e cheio de frutos para ofertarmos ao Senhor. Terminamos aí então o Evangelho de Mateus capítulo 13, concluindo ali o Evangelho. Entendeste todas essas coisas? Ele vai dizer. Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira as coisas novas e velhas. Vocês lembram lá do início? Ele dizendo lá assim, que, por que em parábolas? Né? Vocês foi dado conhecer o reino dos céus. Então se você compreendeu, se você entendeu, já no teu coração já está a sementinha aí plantando nesse terreno virtuoso, nesse terreno já preparado para que o Senhor possa plantar e dar frutos. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.